O Flamengo protagonizou um vexame com V maiúsculo no Maracanã, foi derrotado pelo Lanús, uma atuação ridícula, uma atuação patética, uma atuação insossa, de só chuveirinho na área. A gente vai falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bom, vamos começar do começo. E o começo não é no jogo, o começo é na escalação do senhor Felipe Luiz, que tem muito a explicar, mas ele não explicou absolutamente nada na coletiva, então eu vou tentar explicar aqui o que ele pensou com essa escalação. Porque o Flamengo foi derrotado e amassado pelo Lanús na Argentina. Foi derrotado por 1-0, poderia ter sido 2 ou 3. No detalhe, ele teve gols anulados. E foi amassado mesmo. O Lanús dominou o jogo. A escalação é loucura. O Flamengo entra com Pulgar e Everton Araújo. O Flamengo precisa reverter o jogo, tá? O Flamengo não venceu na ida, o Flamengo perdeu. Entra com 2 volantes de marcação, nenhum deles de construção. Entra com Ayrton Lucas numa lateral, o Varela na outra, mais o Samuel Lino, ou seja, mais um ponta, 2 laterais super espetados no esquema de jogo para ficar cruzando bola. Aí você fala, beleza, é para cruzar bola pro Pedro, é para cruzar bola pro Bruno Henrique. Não, é para cruzar bola pro Plata. O Flamengo ficou, o primeiro tempo, o Flamengo cruzou 20 bolas na área. 20 bolas na área. Sabe quantas o Flamengo conseguiu ganhar de cabeça? Não, 3. 3 bolas. O Flamengo cruzou 20 vezes na área pro Plata. Não é pro Bruno Henrique, não é pro Pedro, é pro Plata. E assim, a culpa é do Plata? Não, a culpa é de quem escala, né? Isso tá bem óbvio. Assim, a escalação foi uma loucura. Por que não entrar com o Paquetá logo de início? Ah, Vitor, mas o Paquetá entrou e jogou muito mal. Entrou na ponta. Eu falei no vídeo contra o Botafogo quando ele acertou escalar o Paquetá no meio. O Paquetá é meia. Ou centralizado, ou como 8, ou centralizado até como falso 9. Mas não é aberto. Aberto ele não vai render o máximo dele. E por que insiste em escalar ele aberto pela direita? Ele nem jogava assim no West Ham. Vejo muita gente falando que ele jogava aberto pela direita no West Ham. É mentira. Ele jogava aberto pela esquerda no West Ham. Na direita era o Bowen. Ainda é o Bowen. Nem aberto pela direita ele jogava, era aberto pelo outro lado. Então assim, não faz sentido nenhuma a escalação, não faz sentido nenhuma a utilização que ele fez com o Paquetá, não faz sentido nenhuma as substituições, eu vou chegar lá também. Em um primeiro tempo que o Flamengo só choveu bola na área, e aí lá pros 30 e poucos, vem um erro ridículo do Ayrton Lucas, pô. Ridículo. Não tem nem o que falar. Assim, é loucura. O Rossi dá a bola pra ele tem campo pra correr, ele pode bicar pra frente, e ele resolve recuar no goleiro. Assim, cara, qual que é o problema de raciocínio que ele teve, mano? Ainda deu entrevista falando que de fora é muito fácil. De fora, de dentro, de qualquer lugar é muito fácil, mano. Era um lance ridículo. O Flamengo entregou um gol pro Lanús de graça. De graça. Graças ao Ayrton Lucas. Ah, mas se o Rossi não escorrega, ele talvez tivesse chego. Não importa, mano. Na boa, não importa. Na boa, não importa. O Rossi realmente eu acho que escorregou. Se ele não escorrega, provavelmente ele chegaria na bola. Mas assim, tu vai recuar pro goleiro, campo pesado, chovendo pra cacete no Rio. Ontem choveu muito no Rio de Janeiro. E aí tu vai recuar a bola no seu goleiro, que já tá fazendo o movimento de voltar pro gol, né? Com o campo aberto pra você correr. O Ayrton Lucas não dominou uma bola em progressão. Pasmem, terminou o jogo, jogou 120 minutos. 120 minutos depois desse erro ridículo, depois de de tomar várias decisões erradas, de sempre recuar o jogo, nunca dominar em progressão. Ridículo, a partida horrível. E terminou o jogo por quê, Felipe? A pergunta é por que você terminou com o Ayrton Lucas jogando tão mal. Vou voltar a falar sobre o Ayrton Lucas. Antes, só um detalhe. Pós-gol ele foi muito vaiado. Vocês sabem que eu sou contra a vaia durante o jogo, né? Inclusive, eu não vaio durante o jogo. Pós-jogo eu vaio, como qualquer torcedor, mas durante o jogo eu acho que não adianta nada. O cara é ruim, tá num momento ruim, e você vai vaiar o cara, pra mim não muda nada. Só vai atrapalhar. Mas pior do que isso é o Ayrton Lucas ser vaiado e abrir os braços pra torcida como quem diz assim, ah, mano, sabe, eu sou o Ayrton Lucas. Pra que você está me vaiando? Porra, quem é o Ayrton Lucas na história do Flamengo? Gente, ninguém. Ninguém. Ah, ganhou não sei quantos títulos. Tudo no banco. Foi importante em alguns momentos ali. Teve um bom início em 2023. Do final de 23 pra cá, ele é um jogador abaixo do elenco do Flamengo. Inclusive, uma transferência faria bem pra ele e pro Flamengo. Ele não tem nível pra jogar no Flamengo. Não tem. Porque o Flamengo projeta ser, porque o Flamengo quer ser, o Ayrton Lucas não funciona. Não funciona. Lembra quando o Gabriel Simões falou que escalar o Ayrton Lucas era uma temeridade e depois ele pediu desculpa por esse comentário? O erro do Gabriel Simões foi pedir desculpa. Ainda é uma temeridade escalar o Ayrton Lucas, ainda mais no final.
É uma temeridade jogar 120 minutos com o Ayrton Lucas. E o Felipe não enxergou isso. E emprestou o Vinha pro River Plate. Não sei como está o Vinha no River Plate, pode estar muito mal. Mas ele teve pouquíssimos minutos com o Felipe. E o Ayrton Lucas teve chances atrás de chances. Precisamos de explicações sobre isso. Voltando sobre o jogo, o Flamengo ainda no primeiro tempo continua lá naquele modo cruzamentos na área. Em um desses cruzamentos, o Varela consegue arrumar um pênalti que o jogador do Lanús, a bola bate na mão, pênalti bem marcado, o Arrascaeta vai para a cobrança, bate, converte 1-1, e o Flamengo vai para o intervalo no 1-1, ainda precisando de um gol para levar para a prorrogação. Só que é muito pouco, porque o Flamengo criou muito pouco no primeiro tempo. Aí o Felipe vem com as alterações no intervalo? Não, ele espera 15 minutos como ele sempre faz. Ele não consegue trocar o intervalo quando o time tá péssimo, só chuveirando bola na área. Aí ele vai trocando, coloca o Paquetá entra mal, coloca o Pedro também não entrou legal, entra o Bruno Henrique, enfim, vai fazendo umas mudanças. O Danilo sente logo depois da quinta mudança, ele termina o jogo com Cebolinha de lateral direito, o Varela saiu, né? O Varela fazia um bom jogo e ele sai. E o Ayrton Lucas termina o jogo. Pô, velho, na boa. Ainda repito, uma escalação com 2 volantes, 2 laterais pra ficar chuveirando bola na área pro Plata é subjugar a nossa inteligência. Na boa, é subjugar a nossa inteligência. Porque é o que eu sempre falo, qualquer treinador de futebol, qualquer um, sabe mais de bola que eu e sabe muito mais de bola que você também que tá vendo esse vídeo. Sabe muito mais de bola que a gente. Tá? A gente vê jogo e comenta. Nós somos torcedores que gostam de comentar sobre o jogo. Um treinador sabe muito mais de bola que a gente, mas, pô, na boa, essa aí de botar lateral pra ficar chuveirando bola na área, irmão, pro Plata, não é nem pro Pedro ou pro Bruno Henrique. Pra mim é de uma pobreza tática e é de uma burrice, tá? É uma burrice você ficar cruzando bola na área pro Plata. Não sei se foi uma instrução do técnico, mas me pareceu ser sim. Ninguém cruza 20 bolas sem ser uma instrução. Enfim, volta pro segundo tempo, o Flamengo mexe. O Flamengo melhora mesmo quando entra o Jorginho. Inclusive, destacar que alguns jogadores que foram bem. O Jorginho entrou muito bem no jogo. O Arrascaeta, pra mim, foi bem no jogo. Não foi uma partida ruim do Arrascaeta. Tentou muito, brigou muito. E também eu queria destacar a partida do Cebolinha, porque ele termina como lateral direito. O Flamengo não cria quase nada no segundo tempo, criou até mais no primeiro, na minha opinião, quando teve a chance com o Plata cara a cara que ele perdeu, teve as 2 chances do Carrascal, mas assim, muito pouco também, muito pouco criação. Isso é muito pouco pro que é o Flamengo e pro que é o Lanús, velho. O Lanús é um time ruim, gente. É um time que ganhou a Sul-Americana, assim, jogando mal. É um time ruim, é um time que num Campeonato Brasileiro de pontos corridos brigaria para não cair, eu afirmo isso com tranquilidade. É um time fraco. E o Flamengo não conseguiu criar quase nada, criou muito pouco com bola rolando. E aí na base da empurrância o Flamengo consegue mais um pênalti em cima do Arrascaeta, ele que é mestre em conseguir pênaltis. Eu achei pênalti, eu achei que foi dentro da área, e mesmo que não, assim, para alguns pareceu que foi fora, mas não tem uma imagem conclusiva, então o VAR mantém a decisão de campo, o Jorginho vai e empata a decisão, né, vira o jogo do Flamengo 2-1 e leva o jogo para a prorrogação. E aí na prorrogação fica nítido que o Flamengo não tem perna e isso é uma loucura. Porque, na boa, as atuações do Flamengo são péssimas esse ano. A gente vai chegar lá também. Mas essa parte de físico já não cola mais. O Flamengo tem 11 jogos com elenco profissional. 11 jogos. Um time que já tem 11 jogos já é pra estar muito melhor. Não é pra você estar no auge físico, não. Mas você tem que estar muito melhor que isso aí. O Flamengo não conseguiu jogar uma prorrogação. Não jogou. O time do Flamengo não tinha perna. Danilo teve que sair. Entra o Ortiz. O Ortiz erra tudo. Tudo. Porque se o campo fala, o Felipe está surdo, porque o melhor zagueiro do Flamengo na temporada é entre Danilo e Vitão. Pra mim é o Vitão, o melhor zagueiro do Flamengo essa temporada. É o melhor fisicamente, é o que chegou melhor fisicamente. Veio de outro time, ou seja, ele tava com mais gás, e ele não joga. Ao invés de você dar ritmo, esperar o Ortiz ter condições melhores, o Léo Pereira ter condições melhores, e botar quem tá voando. Não, você bota o Ortiz. Por que não entra o Vitão, velho? Por que não entra o Vitão? Na boa, me explica, cara. É difícil entender, mano. Porque é muito difícil entender, cara. Porque é complicado de explicar. Porque um jogador que tá voando fisicamente, que está melhor tecnicamente, não é melhor, mas está melhor tecnicamente que o Léo Ortiz, não entra. E o Léo Ortiz entra. É difícil entender. É difícil entender. Ele entrou, errou tudo. Um Flamengo que tava com metade do time que não conseguia mais andar. Um Paquetá que entrou muito mal, que pra mim não é pra entrar aberto. Um Pedro mal, um Bruno Henrique mal. E quando você tem muita gente mal, soma-se isso a muita gente que está sem perna, acontece o que aconteceu na prorrogação. Numa bola onde o Léo Pereira estava como centroavante, o Flamengo perde a bola.
O Léo Pereira já não tinha mais perna também, por isso estava no ataque, mas era melhor deixar na defesa, né? Pelo menos eu acho. O Flamengo perde essa bola, gera um escanteio pro Lanús, e no escanteio o Flamengo leva o gol do 2-2, já no segundo tempo da prorrogação. De novo, né? Mais um gol de cabeça. Vamos lembrar aqui? O Flamengo tomou gol de cabeça pro Corinthians, o Flamengo tomou gol de escanteio pro Fluminense, o Flamengo tomou gol de cabeça pro próprio Lanús na ida, e eu tô esquecendo alguns. Se eu não me engano, eu fiz a conta ontem, já foram 5, velho. Já tomou 5 gols em 11 jogos de cabeça, ou de escanteios, ou de bola parada. Tomou do São Paulo também, né? De cruzamento, o gol do Luciano, foi o quarto, enfim. Foram 5 gols. Não consegue corrigir? Não consegue corrigir? E um time que é tão vulnerável assim, em cabeça, sai de escanteio tranquilo? O Flamengo deu o segundo gol, assim como deu o primeiro. O primeiro foi mais gol dado, né? O segundo, o Flamengo cedeu um escanteio que não poderia ceder àquela altura do jogo. Tudo se encaminhava para pênalti. E aí, faltando 2 minutos, o Flamengo toma o gol, tem 2 minutos de acréscimo e o Flamengo ainda consegue a proeza de perder pro Lanús no Maracanã de 3-2, com todo mundo indo pro ataque já. Assim, um gol que pouco mudava o resultado mesmo, mas o Flamengo me dá conta como derrota, né? Perdeu o jogo pro Lanús, num contra-ataque de uma falta, enfim, 3-2. E aí, velho, eu vou te falar o seguinte, a batata do Felipe Luiz tá assando, tá? A batata do Felipe Luiz tá assando. E eu tenho dificuldade de explicar que esse time que atuou mal contra o Lanús na ida e na volta é o mesmo time que fez a partida que fez contra o PSG. É o mesmo time que foi campeão brasileiro. É o mesmo time que foi campeão da Libertadores. Eu tenho dificuldade de explicar o porquê isso está acontecendo. Mas não vai colar o papo de físico. De se apegar em, início de temporada. Irmão, já tem 11 jogos. Já tem 11 jogos. Você tem que estar fisicamente ok. O Flamengo não tá nem ok. E tecnicamente o Flamengo tá abaixo do ok também, porque todo mundo erra tudo. O Flamengo tem erros técnicos gravíssimos para um time da qualidade do Flamengo. Isso precisa ser explicado melhor. A batata do Felipe Luiz está assando. Eu não acho que ele vai ser demitido agora. Só que o Flamengo está numa situação que vai para a final do Campeonato Carioca, porque já passou do Madureira, né? Fez 3-0, não vai tomar virada, é impossível, não dá para isso acontecer. E vai pegar provavelmente o Fluminense ou o Vasco, provavelmente o Fluminense. E na boa, o Fluminense é favorito. É favorito contra o Flamengo. Vocês estão vendo o Fluminense jogar? Pra mim, Fluminense e Palmeiras jogam o melhor futebol do Brasil hoje. O Flamengo não tá nem nota 6. Nem perto. O Flamengo não é nem perto do time que era em 25. O Flamengo é uma zona defensiva. O Flamengo é um time que leva gol todo jogo. O Flamengo conseguiu levar 4 gols do Lanús em 2 jogos. 4 não, 6, porque 2 foram anulados no detalhe. Como que você toma 6 gols? Tudo bem que 2 foram anulados, mas como que você toma 6 gols de uma equipe tão fraca? E só consegue marcar 2. E esses 2, os 2 de pênalti. E aí chega o Felipe Luiz na coletiva, e fala pra mim que o Flamengo jogou bem. Que hoje ele viu melhora. Que melhora? O Flamengo cruzou 44 bolas na área, juntando o primeiro e segundo tempo. E a prorrogação. O Flamengo tentou mais de 100 bolas longas. E aí? Como que eu explico isso? O gramado, que a parte física, mas o Flamengo tá assim todo jogo. Todo jogo é só chuveiro, só chuveiro, só chuveiro. Na boa. O Felipe tem mais repertório que isso, já mostrou ter mais repertório que isso. Se for pra ficar chuveirando bola na área, coloca eu como técnico. Eu chego lá, rapaziada, é o seguinte, hein? Hoje a gente vai ficar cruzando bola pra área, mas eu não vou botar o Plata não, vou botar o Pedro, tá? Ou o Bruno Henrique pra cabecear essas bolas. E a nossa estratégia vai ser, chuveira. Chuveiro, 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 chuveiro. 80% do posse de bola pra quê? Pra ficar chuveirando bola na área? Na boa, é subjugar a minha inteligência. A atuação foi patética, ridícula, e o mais bizarro é o delírio da coletiva do Felipe Luiz. O Felipe Luiz entrou em delírio na coletiva. Ele falar que viu indícios de um time bem, que o time jogou bem, fez uma boa partida, na boa, é tirar o torcedor para otário, o torcedor que chegou em casa 1h30 da manhã, 2 da manhã, 2h30 da manhã, dependendo do lugar que mora, da distância do Maracanã, pegando uma chuva absurda, ele senta, liga para ver a coletiva e vê isso aí. A pior coisa que pode acontecer com um técnico é ele viajar na coletiva, ele enxergar uma coisa que só ele viu. E só o Felipe Luiz viu que o Flamengo jogou bem. Ninguém viu que o Flamengo jogou bem. Ninguém. Então, ou ele viu uma coisa que só ele viu realmente, ou ele tá delirando na coletiva. Ele tá delirando. Ele tá querendo tirar o torcedor pra maluco e otário. Isso pra mim é o limite. E voltando a falar sobre a batata dele tá assando, eu acho que ele não vai ser demitido agora. Eu acho que se perder o Carioca, ele também não será demitido. Mas a cobrança vai vir.
E a gente precisa falar sobre a síndrome do campeão da Libertadores, que está se criando no futebol brasileiro. Não conhece? O Flamengo foi campeão da Libertadores 2022, né? Como foi o 2023 do Flamengo? Basicamente o 2026, né? É uma parte 2, né? Uma continuação. Vocês lembram do 2023? O Flamengo perdeu tudo, jogou 7 competições, ganhou nenhuma. Passou vergonha no Mundial. Passou vergonha na Recopa, perdendo pro Del Valle em casa. Tomou 4-1, uma virada histórica do Fluminense no Carioca. Foi mal no Brasileiro. Foi eliminado na Libertadores pelo Olímpia. Tomando 3 gols de cabeça de um anão. Tomando gol de cabeça de anão. Uma pessoa de 1,60 conseguia fazer gol de cabeça no Flamengo. Igual qualquer um faz agora, gol de cabeça no Flamengo também. Chegou na final da Copa do Brasil ainda, ninguém sabe como, chegou e perdeu pro São Paulo. Vamos para 2023, o campeão da Libertadores foi quem? Fluminense. Como foi 2024, Fluminense? Brigou para não cair no Brasileiro até a última rodada. Vamos para 2025. Perdão, vamos para 2024. Quem foi o campeão da Libertadores? Botafogo. Como foi 2025 do Botafogo? Igual do Flamengo agora, perdendo a porra toda. Perdendo tudo. Aí cai na Copa do Brasil, cai cedo na Libertadores para a LDU e no Brasileiro, G6. Como é o 2026 do Flamengo? Campeão da Libertadores de 25? É, né? Esquisito, né? Bem esquisito essa síndrome do campeão da Libertadores que tem se criado de 22 pra cá, né? Bem esquisito. Eu acho que pode ser um pouco de acomodação sim, tá? Vi alguns jogadores que pra mim destacar a entrevista do Danilo é muito boa, falando que a torcida tem razão, que o time tem que ser cobrado. A entrevista do Arrascaeta bem abatido também é muito boa. São caras que não se acomodam. E se tem um cara que poderia se acomodar, é o Arrascaeta. Pelo que é dentro da história do Flamengo. Mas ele não se acomodou. O Danilo pode se acomodar também. Fez o gol do título do Tetra. É um cara com uma carreira invejável, mas ele quer sempre ganhar. Tem jogadores ali que eu não sei se tem a mesma vontade de sempre ganhar. E na boa, se algum jogador do Flamengo tá assim, pô, eu sou campeão brasileiro da Libertadores, já tô satisfeito, vaza. Vaza. É estratégia Real Madrid. Ah, quer ir embora? Vai embora. Tá satisfeito com o que já ganhou? Pode ir embora. Não tem mais essa fome pra ganhar? Rua. Tem que ter fome pra ganhar. Pro que o Flamengo quer ser, tem que ter muita vontade, irmão. E tem que ter vontade não é só um ano sim, um ano não. Tem que ser todos os anos. É complicado. E falando de entrevistas boas, eu quero falar de uma entrevista que foi ruim de um cara que terminou o jogo como lateral e muito elogiado por mim, tá? Eu acho que o Cebolinha fez uma boa partida e ele jogou melhor de lateral, o Cebolinha. Tá aí a solução pro Flamengo, né? O Cebolinha jogou melhor de lateral direito do que o Emerson Royal e do que o Ayrton Lucas. O Royal não jogou ontem, tá? Tô falando da passagem do Royal com a camisa do Flamengo e o Ayrton Lucas ontem. O Cebolinha foi melhor. Foi um lateral melhor do que o Ayrton Lucas. Defendeu melhor que o Ayrton Lucas. Bizarro, né? Loucura, né? Isso diz muito sobre o Ayrton Lucas, que eu já falei que não tem nível pra estar no Flamengo há pelo menos 3 anos. Enfim. Mas a entrevista do Cebolinha foi muito ruim, né? O time, no momento que tá, ele chega, ninguém me procurou pra renovar o contrato, então é minha última temporada. É a tua última temporada, Cebolinha? Show! Ninguém procurou você pra renovar? Estamos em fevereiro, calma também, né? E mesmo assim, esse é o momento de falar isso? Esse é o momento. O time perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, tá mal no Brasileiro. O Flamengo tem 11 jogos, né, na temporada. Vamos excluir o estadual, sabe quantas vitórias o Flamengo tem na temporada? Uma, só venceu Vitória. De resto, perdeu pro São Paulo, empatou com o Inter, perdeu a Supercopa, perdeu os 2 jogos da Recopa. E aí? Ou seja, perdeu os 2 da Recopa, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Corinthians. Perdeu 4, empatou 1 e ganhou 1. Tirando o estadual. Esse é o ano do Flamengo. É isso aí. E tem gente que tá tranquilo, o ano começa em abril. Porra, essa desculpa não vai colar, irmão. Time grande não escolhe título. E o Flamengo abriu mão. E se abriu mão realmente no planejamento, tá errado. Tá bem errado. Enfim, o calendário não vai parar, vai seguir. O Flamengo tem uma maratona de jogos pela frente. Vamos ver o que acontece na final do estadual para ver se o Felipe segue ou não no cargo. Enfim, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima.